Hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Muito bom dia, são 7h11, está começando o Jogo Rápido desta quarta-feira, dia 10 de julho. E um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN FM e também pelo NN Play, o nosso canal no YouTube, que está acompanhando aí o Comando 91, trazendo muitas informações e prestação de serviço. Mas agora é hora de falar de futebol. E destacar o Asa, que vive agora a semana de preparação para a primeira decisão desta primeira fase, aliás, do final desta primeira fase, que vai enfrentar o Petrolina fora de casa no próximo sábado. E quem traz as informações e todos os detalhes dos bastidores do time alvinegro é o nosso repórter Eduardo Cardial. Beleza, tranquilo? Um forte abraço para você, muito bom dia, um abraço a todos que estão acompanhando o Jogo Rápido. O time do Asa realizou mais um treinamento ontem sob os cuidados do técnico Raniel Ribeiro. A equipe alvinegra volta a trabalhar nesta quarta-feira, trabalha amanhã também no horário da manhã na quinta-feira no CT do Bálsamo, e aí depois do treinamento os jogadores almoçam no CT e seguem viagem a Petrolina por volta de 12h30, 13 horas. Essa é a programação que está determinada pelo Departamento de Futebol do Asa. Jogo onde o Asa vai precisar vencer fora de casa a equipe do Petrolina. Vale salientar que o Petrolina não tem chance mais nenhuma de classificação, porém está invicto jogando no estádio Paulo Coelho, sob o comando do técnico Alisson Dantas. Vai ser um duelo muito interessante. O Asa precisando vencer a partida e o Petrolina tentando manter essa invencibilidade sob o comando do Alisson Dantas, jogando em casa. O jogo vai ser sábado. Existe uma indefinição em relação ao horário. Por que isso? Porque está tendo o campeonato pernambucano sub-20 e o Petrolina está na semifinal da competição. Vai enfrentar sábado a equipe do Porto de Caruaru. A Federação Pernambucana marcou esse jogo para sábado, 3 horas da tarde. A direção do Petrolina manteve contato com a CBF para alterar o horário. Ainda hoje a CBF deve definir isso, se o jogo vai ser às 18 horas ou às 20 horas. Esse é um impasse ainda em relação ao horário. Pode ser de repente até que seja mantido para 4 horas da tarde e o Petrolina não jogue lá no estádio Paulo Coelho sub-20. Mas aí, pelo menos informações que eu tenho apurado, é que o Petrolina inclusive prefere jogar às 20 horas no sábado e ter esse jogo da tarde do sub-20. Hoje a federação, ou melhor, a Confederação Brasileira de Futebol deve definir a situação desse horário de fato até às 19 horas, que é quando encerra o expediente da CBF. Quem conversou conosco foi o zagueiro Rony Lobo sobre os treinamentos, a partida ainda contra o CSE, e o Rony Lobo também disse que confia e acredita numa classificação do Asa. A gente tem que ter... Quer dizer, todo mundo sabe como é que é a situação que a gente está hoje. Agora nos resta trabalhar, né? Trabalhar, tá bastante focado para quando chegar na partida, né, diante do Petrolina, que é o primeiro adversário, a gente finalizar, né, as jogadas com gols, né? A gente está tendo muitas jogadas, a gente está chegando na frente, está pecando ali na finalização, pecando no último passe, não está fazendo os gols e acaba nos prejudicando, né? Ultimamente veio nos prejudicando, então a gente está bastante focado para quando chegar de cara pro gol, a gente concluir em gol. A gente sabia da proposta de jogo do CSE, né, do treinador lá, que a gente conhece ele. Eu mesmo, particularmente, já joguei contra ele e ele fez essa mesma tática contra eu, né, no ano passado. Então, eu estava preparado para isso, nós estávamos, né, não só eu. Infelizmente, a gente foi surpreendido numa jogada ali, né, que a gente tinha acabado de ficar com um homem a mais. A gente levou um contra-ataque e acabamos tomando o segundo gol. E os caras botaram os 9, né? Os 9 restantes ali dentro da grande área, basicamente. E tirando tudo, jogando bola pra fora. Mesmo, os caras mesmo dizendo que não queria mais jogo, não queria chutar a bola pra fora do estádio. E a gente foi surpreendido, infelizmente. Mas agora, como eu acabei de falar, é concentrar. Tá bastante focado para a sequência desses 2 jogos, né? Que nos restam.
que ainda resta pra gente 6 pontos, então ainda dá direito à classificação, então a gente tem que estar bastante focado pra gente, diante desses 2 jogos, concluir em 6 pontos. Eu acho que a gente tem que ter mais atenção ainda, né? Os caras não estão mais nem aí pra competição, os caras já estão entregues, mas não quer dizer nada, não quer dizer que os caras não vão jogar, né? Os caras vão querer atrapalhar a nossa vida, então a gente tem que estar bastante focado, bastante determinado para que a gente possa surpreender a equipe deles, né? Para que eles não possam nos surpreender, na verdade, também, né? E, portanto, o zagueiro Rony Lobo conversando conosco aqui dentro do Jogo Rápido, com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h16, continuando com o Jogo Rápido de hoje, trazendo aí a tabela do Brasileirão da Série D para o torcedor do Asa, para o torcedor também do CSE Secetual. O CSE volta a campo apenas no domingo, inclusive vai jogar sabendo de todos os resultados, porque enfrenta o Itabaiana lá no estádio Juca Sampaio às 16 horas. Já o Asa tem aí essa dúvida que o Cardeal trouxe agora há pouco, se o jogo será às 16 ou se será à noite. Pode ser às 18, pode ser às 20. O jogo acontece no Paulo Coelho, no sábado. Os outros jogos, 4 da tarde para Juazeirense e Retrô, Sergipe e Jacuipense. Primeiro é o colocado do grupo A4, é o Itabaiana com 26 pontos já classificado inclusive. O Retrô, apenas o Retrô consegue chegar a 26 pontos, mas vai ter que tirar uma diferença muito grande de gols. Segundo o Retrô com 20, terceiro CSE com 18, quarto Juazeirense com 18 pontos também. O quinto Jacuipense com 17 e o sexto Asa com 15. Esses aqui têm chances de classificação. O Asa, claro que mais difícil, mas tem chance de classificação porque chega a 21 pontos. Petrolina, 10 pontos, sétimo colocado, desclassificado. O Sergipe, mais desclassificado ainda, tem 9 pontos apenas o Sergipe. Inclusive, o Asa enfrenta o Petrolina agora e depois o Sergipe, 2 times já desclassificados, assim como o Jacuipense, que enfrenta o Sergipe e depois o Petrolina. Ou seja, são times desclassificados, mas como disse o Rony agora há pouco, o Rony Lobo, esses jogos são traiçoeiros. Às vezes o jogador entra com a mentalidade de achar que vai vencer a todo modo ou então de todo jeito e aí se complica. E quem se complicou ontem foi o CRB. O CRB perdeu ontem lá no Municipal de Mirassol para a equipe do Mirassol por 1-0. Esse 1-0 aqui ficou muito barato no lucro, especialmente se a gente fizer o recorte do primeiro tempo. Comentei esse jogo ontem e eu confesso que para quem está acompanhando, para o torcedor do CRB, acho que muita gente inclusive vai concordar, foi o pior jogo do CRB no ano. Eu pensei que aquele jogo contra o Paysandu tinha sido ruim, mas o de ontem foi pior. O nível de atuação do CRB foi muito baixo, muito baixo. Um time que teve uma estratégia diferente do técnico Daniel Paulista. Ele começou o jogo com 3 volantes e aí uma configuração diferente, o Caio César mais centralizado com o GG mais aberto, o que para mim é um equívoco. Não que eu esteja falando que sei mais de futebol que o Daniel, mas quando você restringe o GG para um lado de campo e não deixa ele centralizado para ele ter o campo de ação aumentado, ele fica limitado. Foi o que aconteceu ontem mais uma vez. E outro ponto, o Léo Pereira pelo lado direito, que ele que costumeiramente joga do lado esquerdo do ataque. Então foi um CRB muito mal, praticamente inofensivo. Força nenhuma ofensiva o CRB teve ontem. Chegou algumas vezes em contra-ataques esporádicos com o próprio Léo Pereira, mas quando chegava com pouca gente no ataque. Então tem que ser modificado algo no CRB. Alguma coisa tem que acontecer de diferente. E a gente cita o CRB porque a gente já viu que o CRB consegue entregar, consegue produzir. Na Copa do Nordeste a gente teve um exemplo, na Copa do Brasil a gente está tendo um exemplo. E o que é que aconteceu com o time? Ninguém desaprende a jogar futebol. Ontem foi uma exibição horrível da equipe do CRB. Repito, esse 1-0 ficou muito barato. No primeiro tempo o Mirassol amassou o CRB. Colocou o CRB literalmente na roda. E o CRB veio melhorar um pouco no fim do primeiro tempo e da metade do segundo tempo para lá, para o fim da partida. Então alguma coisa vai ter que mudar. Ontem de novo, um time inoperante e aí começam a citar, caçar bruxas dentro de campo, falando que muita gente citando o Anselmo. Se o time não funcionar, o Anselmo Ramon não vai funcionar. Porque ele fica agoniado e sai da área para pegar a bola, mas ninguém encaixa no espaço vazio. E aí fica trazendo a progressão do time adversário, que foi o que aconteceu ontem de novo. O CRB está um time muito previsível. Ontem a jogada do Hereda não entrou porque o Mirassol marcou. Não entrou a jogada do Léo Pereira porque ele estava deslocado para o lado direito. Não teve o jogo centralizado porque não tinha o armador centralizado.
E outro ponto, é o que eu não entendi. Eu sempre falo e respeito muito convicções de técnico, porque ele sabe o dia a dia, ele conhece o elenco que tem, conhece os jogadores que tem. Mas o Daniel Paulista veio fazer a modificação com 40 minutos do segundo tempo. Depois que tomou o gol. De novo. Contra o Paysandu foi a mesma coisa. Então eu sei que são poucas opções para mudar a configuração, enfim, mas tem que fazer alguma coisa. O CRB ontem foi pífio. Essa é a palavra. Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas foi pífio. E agora está na 10ª. Aliás, agora não, continua na 17ª colocação com 13 pontos. Acima dele, o Amazonas com 16. Se vencer, saía da zona de rebaixamento. Mas não venceu mais uma vez e agora vai ter essa pressão aí para vencer esses jogos que tem em casa e os 2 jogos também que restantes aí contra Botafogo de Ribeirão Preto e também o Sport. E para finalizar o programa de hoje, eu trazer aqui a informação sobre Copa América e também Eurocopa. Copa América, a Argentina venceu ontem o Canadá por 2-0, está classificado para a final. E hoje o Uruguai enfrenta a equipe da Colômbia às 21 horas. Os 2 melhores times da competição e que estão jogando melhor futebol neste momento na América do Sul. Uruguai e Colômbia vão se enfrentar hoje, às 21 horas. Inclusive, Messi ontem desencantou. Capaz da FIFA dar o melhor do mundo para ele, depois desse gol na Copa América. Eurocopa também. O semifinal entre Espanha e França. A Espanha venceu por 2-1 com o gol do um dos gols, né, do Yamal e outro contra. Mas o chute veio do Olmo, meio-campista. Holanda e Inglaterra às 16 horas hoje fazem a segunda semifinal lá em Dortmund. Nós temos o Valmir Lopes, então chegou agora. O Valmir chegou e já falou. Vamos informações do CSE, do Tricolor de Palmeira dos Índios, que está a um passinho de classificação no Brasileirão da Série D. Muito bom dia para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o nosso Jogo Rápido. Na manhã desta quarta-feira, trazendo as informações do CSE aqui da cidade de Palmeira dos Índios. CSE que voltou a trabalhar ontem pela manhã na academia, na parte da tarde trabalhou no ginásio de esportes da Escola Municipal Professora Marinete Neves. É uma forma que a comissão técnica encontrou de poupar o campo de jogo do estádio Juca Sampaio, já que no próximo domingo o CSE joga em casa diante da equipe do Itabaiana pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje pela manhã o elenco folga, mas a parte da tarde viaja com destino à zona rural do município de Igaci, onde no povoado Redonda o CSE vai realizar trabalhos com bola, sob o comando do técnico Leandro Campos e também do preparador físico o Vitor Albuquerque. CSE que está se preparando para enfrentar a equipe do Itabaiana. É importante que o CSE vença a equipe do Itabaiana para se assegurar no G4 da Série D do Campeonato Brasileiro, isso em seu grupo. É bem verdade que o CSE tem 2 partidas bastante difíceis, justamente contra o líder da competição, que é a equipe do Itabaiana, e depois encerra esta fase diante do vice-líder da competição, que é justamente a equipe do Retrô lá de Recife. Uma partida em casa e outra fora, e que o CSE realmente vai em busca desta vitória. O time não pode pensar em empatar, principalmente nessas 2 partidas, não pode pensar em empate, tem que pensar em vitória e possivelmente um empate lá na frente, para que possa fazer parte, já que está um pouco embolado ainda essa questão da 3ª e da 4ª colocação da Série D do Campeonato Brasileiro. A expectativa de um bom público no sábado, no domingo aqui em Palmeira dos Índios, depois da vitória contra o Asa, o torcedor passou a confiar mais no CSE, a diretoria está convocando o torcedor, deverá ter promoção também para os torcedores para que possa assim superlotar as dependências do estádio Juca Sampaio aqui na cidade
de Palmeira dos Índios. O departamento médico do clube está zerado. Ninguém está entregue ao departamento médico do clube. Acreditamos que o CSE entrará no próximo domingo às 16 horas aqui no Juca Sampaio com sua força máxima, com as presenças dos jogadores, o Claudevan e também o Trindade, eles que ficaram de fora no Clássico do Interior diante da equipe do Asa no último domingo aí na cidade de Arapiraca. A expectativa é boa, a união e principalmente a esperança de que pela primeira vez a equipe do CSE passe de fase na Série D do Campeonato Brasileiro. Informações do CSE, direto de Palmeira dos Índios, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h26, com essas informações finalizamos o Jogo Rápido de hoje e voltaremos a falar de futebol dentro do Futebol Show a partir das 19 horas. Vocês continuam com o Clevânio Henrique, o Comando 91 e toda a equipe. Grande abraço, bom dia para você. Jogo Rápido.